crochê. Inscreva-se no nosso canal no YouTube e receba todas as novidades. Curta nossa página no Facebook e compartilhe a nossa videoaula. Nós vamos trabalhar um bolero usando a linha Íris Supremo em fio duplo com agulha Clover 2,25 mm. Nós vamos iniciar a peça fazendo uma volta de linha no dedo, passo a agulha por baixo, pego o fio, laço, solto, 1, 2, 3 correntes, laço a agulha, aqui temos o primeiro ponto, dentro da argola formada, um ponto alto, laço no mesmo lugar, outro ponto alto, já temos 3 pontos. Nós vamos seguir desta maneira até você ficar com 16 pontos altos dentro desta argola, contando com as 3 correntes iniciais. Nós temos aqui um total de 16 pontos. Segure e vamos puxar a linha que ficou, ó, até fechar completamente. Agora você vai introduzir a agulha na terceira corrente do primeiro ponto e fechar com ponto baixíssimo. Faça 1, 2, 3 correntes, primeiro ponto, laço, no mesmo lugar, na base desse ponto, um ponto alto. Temos 2 pontos no primeiro ponto de base, laço, no ponto seguinte, introduzo a agulha, um ponto alto, laço no mesmo lugar, outro ponto, laço no próximo, um ponto alto, no mesmo lugar, outro ponto. Vamos seguir desta maneira até o final. 2 pontos de altos no mesmo ponto de base. Chegamos ao final, na terceira corrente do primeiro ponto, feche com ponto baixíssimo. 1, 2, 3 correntes, lace a agulha no mesmo ponto de base, um ponto alto, laço, no ponto seguinte, um ponto, no mesmo lugar, outro ponto. 1, 2, 3 correntes, lace a agulha. Pule 1, 2, no terceiro ponto, um ponto, laço no mesmo lugar, outro ponto, laço no ponto seguinte, um ponto, no mesmo lugar, outro ponto. Observe que nesse nós fizemos 3 correntes entre os grupos. Agora você vai fazer 1, 2 correntes apenas, laço, pule 2 pontos e no terceiro, um ponto, no mesmo lugar, outro ponto. No ponto seguinte, um ponto, no mesmo lugar, outro ponto. Agora nós vamos repetir a alça da mesma maneira que fizemos a primeira, ó. 1, 2, 3 correntes, laço, pule 2 pontos e no terceiro começo tudo de novo. 2 pontos no primeiro, no próximo, 2 pontos, e aqui você vai repetir a segunda alça. 1, 2 correntes, lace, pule 2 pontos e continue fazendo esta sequência até o final. Chegamos ao final, 1, 2 correntes,
Na terceira corrente do primeiro ponto, fecho com ponto baixíssimo. Você vai caminhar até o espaço seguinte em pontos baixíssimos. No primeiro ponto à frente, um ponto. No próximo, um ponto. No próximo, um ponto. Dentro da alça, outro ponto. 1, 2, 3 correntes. Temos aqui o primeiro ponto alto. Laço no mesmo lugar. Um ponto alto, segundo, e vamos repetir 10 vezes no total, fazendo aqui a base de um abacaxi com 10 pontos altos. Trabalhamos aqui os 10 pontos dentro da alça que você tem 3 correntes. Agora você vai fazer uma corrente, laçar a agulha. Na alça onde nós temos as 2 correntes apenas, você vai fazer um ponto alto, 2 pontos altos. 1, 2 correntes, laço no mesmo lugar, um ponto, 2. Trabalhamos aqui um leque. Uma corrente, laço, na alça novamente, onde você tem as 3 correntes. Aqui de novo, vamos repetir os 10 pontos, que é a base do outro abacaxi. E trabalhar desta maneira até o final. Onde for alça com 2 correntes, você faz um leque, alça com 3 correntes, 10 pontos. Formando a base do nosso abacaxi. Chegamos ao final, uma corrente, na terceira corrente do primeiro ponto, fecho com ponto baixíssimo. 1, 2, 3 correntes para subir, uma para virar. Laço no ponto seguinte, um ponto alto. Uma corrente, laço no próximo, um ponto alto, uma corrente, laço no próximo. Nós vamos fazer sobre todos os pontos um ponto alto separados por uma corrente. Trabalhamos sobre todos os pontos, observem como fica. Uma corrente, 2, laço. Dentro do leque nós vamos repetir 1, 2, 2 correntes no mesmo lugar. 1, 2 pontos. Fizemos o leque sobre o leque da base. 1, 2 correntes, laço. E aqui novamente, um ponto alto no primeiro, uma corrente. No segundo, um ponto alto, uma corrente. No terceiro, um ponto alto, uma corrente. E continue desta maneira até o final. Chegando ao final, 1, 2 correntes. Na terceira corrente do primeiro ponto, fecho com um ponto baixíssimo. Dentro da primeira corrente, ó, entre um ponto e o outro, um ponto baixíssimo para caminhar. 1, 2, 3 correntes. Vamos prender no espaço seguinte com um ponto baixo. 1, 2, 3 correntes. Dentro do espaço à frente, prendo novamente. 1, 2, 3 correntes. Dentro do espaço, prendo com ponto baixo e vou seguir até o final dos espaços. 3 correntes, prendo em cada um deles. 3 correntes, continuo. 3 correntes no penúltimo, 3 correntes no último espaço. Ficará assim sobre o abacaxi. 1, 2 correntes. Lá, segura dentro do leque, nós vamos fazer um ponto alto, 2 pontos altos. 1, 2 correntes. Laço no mesmo lugar, um ponto, laço no mesmo lugar,
outro ponto. Uma, duas correntes, laço no mesmo lugar, um ponto, dois pontos. Nosso leque vai ficar assim. Uma, duas correntes, agora nós vamos prender, ó, a frente do primeiro ponto na alcinha onde você tem uma corrente com ponto baixo, 3 correntes, prendo no próximo, 3 correntes, prendo no próximo e continue fazendo desta maneira até o final, mantendo a sequência como eu mostrei. Chegamos ao final, aqui já trabalhei a alça com as 2 correntes, introduzo a agulha na base daquele ponto baixíssimo e aqui você vai fechar com um novo ponto baixíssimo. Na primeira corrente à frente, ó, um ponto baixíssimo, uma corrente, envolvo, ó, a alcinha e faço um ponto baixo. Aqui nós já estamos iniciando a carreira. Uma, duas, 3 correntes, prendo na alça seguinte. Uma, duas, 3 correntes, prendo na próxima. Uma, duas, 3 correntes, prendo na próxima e vou repetir até a última alça. 3 correntes para cada uma delas. Última alça, observe, fizemos alça sobre alça. Uma, duas correntes, laço e agulha. Dentro deste primeiro espaço do leque, nós vamos fazer um leque normal. 2 pontos, 2 correntes, no mesmo lugar, mais 2 pontos. Uma, duas, 3 correntes, laço. Dentro do segundo espaço, nós vamos repetir outro leque. 2 pontos, 2 correntes, no mesmo lugar, mais 2 pontos, ficando com 2 leques completos. Para seguir com a carreira, 2 correntes, prendo dentro da primeira alcinha, uma, duas, 3 correntes, prendo dentro da próxima e vamos repetir sempre desta maneira até o final da carreira. Chegamos ao final da carreira, que nós vamos fazer uma, duas correntes. Na base, onde você tem, ó, a primeira alcinha, nós vamos introduzir a agulha, fechar com ponto baixíssimo. Na corrente à frente da mesma alça, ó, um ponto baixíssimo, uma corrente, na mesma alça, um ponto baixo. E vamos iniciar a carreira novamente. Uma, duas, 3 correntes, prendo na alça seguinte. Uma, duas, 3 correntes, prendo na próxima. Uma, duas, 3 correntes, prendo na próxima. Vamos seguindo. 3 correntes sempre, prendendo na alça frente. 3 correntes, prendo na última. Uma, duas correntes, laço e agulha, e dentro do leque nós vamos repetir o leque normal. 2 pontos, 2 correntes, no mesmo lugar, mais 2 pontos. Leque pronto. Primeiro leque. Uma, duas, 3 correntes, na alcinha, prendo com ponto baixo. Uma, duas, 3 correntes, laço. No leque seguinte, nós vamos repetir 2 pontos, 2 correntes, no mesmo lugar, mais 2 pontos altos. Temos aqui o segundo leque. Uma, duas correntes, prendo dentro da primeira alcinha com um ponto baixo. Uma, duas, 3 correntes,
e continuo. Trabalhando assim, fazendo a volta inteira, mantendo a sequência, sempre desta forma. Chegamos ao final da carreira, fiz as 2 correntes. No ponto baixo do início, você vai fechar com ponto baixíssimo. Trabalhamos aqui a primeira etapa. Ela é comum para a parte das costas e as frentes. Para as frentes, nós vamos definir direita e esquerda, de acordo com a sequência do vídeo. E para as costas, nós vamos continuar trabalhando até fechar o abacaxi. Para continuar, na corrente seguinte, um ponto baixíssimo, uma corrente, envolvo e faço um ponto baixo, início da carreira. 1, 2, 3 correntes, prendo a frente. 1, 2, 3 correntes, prendo a frente e continue. 3 correntes, prendo. 3 correntes, prendo. 3 correntes, prendo na última. 1, 2 correntes, laço. E nós vamos repetir leque sobre leque. 2 pontos, 2 correntes no mesmo lugar, mais 2 pontos. 1, 2, 3 correntes. Aqui nós temos uma alça, 2. Vamos prender dentro da primeira com um ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5 correntes. Prendo dentro da segunda alça. 1, 2, 3 correntes, laço e leque sobre leque. Aqui nós estamos fazendo o cantinho do motivo. 2 pontos, 2 correntes no mesmo lugar, mais 2 pontos. Observem como ficou. 1, 2 correntes, já prendo na alcinha do abacaxi. 1, 2, 3 correntes e continuo. 3 correntes, prendo a frente. Vamos seguir com a carreira e a sequência, como eu mostrei, até o final. Chegamos ao final, fiz as 2 correntes no ponto baixo inicial, fecho com ponto baixíssimo. Na corrente à frente, ó, introduzo a agulha, um ponto baixíssimo, uma corrente, um ponto baixo para iniciar. 1, 2, 3 correntes, na alça seguinte prendo, 3 correntes na próxima, 3 correntes na próxima, 3 correntes na próxima. 1, 2 correntes, laço, dentro do leque nós vamos repetir o leque normal. 2 pontos, 2 correntes no mesmo lugar, mais 2 pontos. Fizemos o primeiro leque. 1, 2 corrente, você vai laçar a agulha e dentro da alça maior, um ponto, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos altos, desse jeito. E nós vamos repetir 2 correntes, lace, dentro do leque seguinte, nós vamos repetir o leque. 2 pontos, 2 correntes, no mesmo lugar, mais 2 pontos. 1, 2 correntes, prendo dentro da primeira alça e vou repetir 3 correntes na próxima, 3 correntes na próxima e continue, mantendo a sequência até o final da carreira.
Chegamos ao final, já fiz a alça. No ponto baixo, fecho com ponto baixíssimo. Na corrente à frente, um ponto baixíssimo, uma corrente, um ponto baixo. 3 correntes, prendo à frente. 3 correntes, prendo à frente. 3 correntes, prendo na última. 1, 2, laço, agulha. Nós vamos trabalhar o primeiro leque. 2 pontos, 2 correntes no mesmo lugar, mais 2 pontos. Uma, 2 correntes, laço e agulha sobre o primeiro ponto. Um ponto no mesmo lugar, outro ponto. 1, 2 correntes no mesmo lugar, um ponto, 2 pontos. Fizemos aqui um leque sobre o primeiro ponto. 1, 2 correntes, laço e agulha. Aqui você tem um ponto, 2, 3. Ó, sobre este ponto, ó, que está a alcinha, você vai fazer 1, 2, 2 correntes no mesmo lugar, 2 pontos. Fizemos aqui o segundo leque. 2 correntes, laço, e no último ponto nós vamos repetir outro leque. 2 pontos, 2 correntes no mesmo lugar, mais 2 pontos. Trabalhamos aqui o terceiro leque. 2 correntes, laço e leque sobre leque que nós vamos manter. 2 pontos, 2 correntes no mesmo lugar, mais 2 pontos. 2 correntes, prendo dentro da primeira alça, 3 correntes na próxima e vamos continuar repetindo a sequência até o final da carreira. Chegamos ao final, já fiz a alça, no ponto baixo inicial, fecho com ponto baixíssimo. Na corrente à frente, um ponto baixíssimo, uma corrente, um ponto baixo. 3 correntes, prendo na alça seguinte, 3 correntes, prendo na próxima. 2 correntes, laço, agulha e vamos manter leque sobre leque. 2 pontos, 2 correntes no mesmo lugar, mais 2 pontos. 2 correntes, laço no leque à frente, vamos repetir o leque. 2 pontos, 2 correntes no mesmo lugar, mais 2 pontos altos. Mantemos leque sobre leque. 2 correntes, laço. Dentro do leque central, nós vamos repetir 8 pontos altos. 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos altos, ó, como aqui nós fizemos. 2 correntes, laço, leque sobre leque, 2 pontos, 2 correntes no mesmo lugar, mais 2 pontos, 2 correntes, laço. No próximo, a mesma coisa, leque sobre leque, 2 pontos, 2 correntes no mesmo lugar, mais 2 pontos. 2 correntes, prendo na primeira alça, 3 correntes, prendo na segunda, 3 correntes, prendo na última.
2 correntes, e agora vamos continuar fazendo a sequência até o final da carreira. Chegamos ao final da carreira, fecho com ponto baixíssimo, como as anteriores. Na corrente seguinte, introduzo a agulha, um ponto baixíssimo, uma corrente, envolvo a alça, um ponto baixo. 3 correntes, prendo na alça frente. Temos então somente uma alça. 1, 2 correntes, nós vamos repetir leque sobre leque, como as anteriores, bem simples. 1, 2 correntes, no próximo leque, vamos novamente repetir o leque. Ficando assim. 1, 2 correntes, laço. Nós temos aqui o grupo de pontos. No primeiro ponto alto, vamos fazer o leque, 2 pontos, 2 correntes, no mesmo lugar, mais 2 pontos. 1, 2 correntes, laço, 1, 2, 3. Entre o terceiro e o quarto ponto, na parte superior do quarto ponto, nós vamos repetir 1, 2, 2 correntes no mesmo lugar. 1, 2. Trabalhando aqui o segundo leque. 1, 2 correntes, laço e agulha. No último ponto, nós vamos novamente trabalhar o leque, 2 pontos, 2 correntes, no mesmo lugar, mais 2 pontos. 1, 2 correntes, leque sobre leque. 2 correntes no mesmo lugar, mais 2 pontos. 1, 2 correntes, novamente sobre o leque, 2 pontos, 2 correntes, no mesmo lugar, mais 2 pontos. 1, 2 correntes, prendo dentro da primeira alça com ponto baixo. 3 correntes, prendo dentro da última, 1, 2 correntes, leque sobre leque. Vamos começar novamente o segundo canto e continuar desta maneira até o final. Chegamos ao final, no ponto baixo, fecho com ponto baixíssimo. Na alça, na primeira corrente, um ponto baixíssimo, uma corrente, um ponto baixo. Iniciamos a carreira, 2 correntes, laço e agulha e leque sobre leque. 2 pontos, 2 correntes no mesmo lugar, mais 2 pontos. Como nós fizemos desde o início. 2 correntes, laço e leque sobre leque novamente. 2 pontos, 2 correntes, mais 2 pontos no mesmo ponto de base. 2 correntes, laço. Dentro do primeiro leque, nós vamos repetir outro leque. 2 pontos, 2 correntes no mesmo lugar, mais 2 pontos. 2 correntes, laço. Dentro do leque central, nós vamos trabalhar de novo 8 pontos altos. 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos. 2 correntes, laço, leque sobre leque,
2 pontos, 2 correntes, mais 2 pontos, 1, 2 correntes, no próximo leque, repetindo novamente, da mesma maneira, 1, 2 correntes, no próximo leque, da mesma forma, 2 pontos, 2 correntes, mais 2 pontos no mesmo lugar, 1, 2 correntes, prendo dentro da última alça com um ponto baixo, 1, 2 correntes, laço, e já começo o outro lado, da mesma maneira, fazendo a sequência de leques, o cantinho, e trabalhando até o final da carreira. Chegamos ao final, já fiz as 2 correntes, no ponto baixo inicial, fecho com ponto baixíssimo. Aqui você vai fazer para subir, 3 correntes para subir, 1, 2 para virar, laço e leque sobre leque. Iniciamos os leques da mesma maneira, 2 pontos, 2 correntes, mais 2 pontos, 2 correntes, vamos para o próximo leque e repetir da mesma forma, leque sobre leque, 2 correntes, laço no próximo, 1, 2, 2 correntes, no mesmo lugar, 1, 2, 1, 2 correntes, laço e agulha, sobre o primeiro ponto, nós vamos fazer 1, 2, 2 pontos, 2 correntes, no mesmo lugar, mais 2 pontos. Fizemos aqui o primeiro leque, 2 correntes, laço, 1, 2, 3, entre o terceiro e o quarto ponto, ó, na parte superior do quarto ponto, você vai repetir novamente o leque, 2 pontos, 2 correntes, e no mesmo lugar, mais 2 pontos. Fizemos aqui o segundo leque, 2 correntes, e no último ponto, da mesma forma, o leque, 2 pontos, 2 correntes, mais 2 pontos no mesmo lugar. Fizemos aqui o terceiro leque, 2 correntes, laço, leque sobre leque, como fizemos para a primeira parte, 2 correntes, no mesmo lugar, mais 2 pontos. Observem como ficou o cantinho, a última carreira que estamos fazendo. 1, 2 correntes, leque sobre leque novamente, sempre como fizemos os anteriores, 2 correntes, no próximo repetindo, leque sobre leque, duas correntes, laço e agulha. Aqui nós temos, ó, o pontinho baixo que prendemos as alças, sobre ele um ponto alto, 1, 2 correntes, laço, e já vou seguir repetindo os leques e a sequência da carreira até o final. Chegamos ao final, já fiz aqui as duas correntes, conte 1, 2 na terceira corrente do primeiro ponto, fecho com um ponto baixíssimo, corte o fio e arremate. Trabalhamos aqui as costas do nosso bolero, agora nós vamos fazer as frentes. Nós temos aqui a primeira parte da frente, agora nós vamos definir
seguindo em pontos baixíssimos até o início deste segundo leque. Nós vamos fazer juntas e dar continuidade à frente. Nós estamos aqui com o início da carreira e vamos caminhar até a última corrente desta alça. Em pontos baixíssimos, ó, pegando uma alcinha só de cada ponto de base e fazendo um ponto baixíssimo, até chegar ao pontinho lá da alça. Correspondente. Ó, última corrente da alça antes do último leque. Nós caminhamos, saímos daqui até chegar aqui. Que você vai fazer 3 correntes, lá segure dentro do leque, um ponto, 1, 2 correntes no mesmo lugar, 1, 2 pontos. Ele vai ficar assim mesmo, de um lado um ponto apenas, do outro 2 pontos normais. 1, 2 correntes, prendo dentro da alça, essa parte é normal. 3 correntes, prendo dentro, 3 correntes no próximo e vamos seguir sobre todas as alças, fazendo as 3 correntes e prendendo com um ponto baixo. 1, 2 correntes, laço, leque sobre leque normal. Uma, 2 correntes, laço, aqui dentro, ó, aqui nós temos 3 correntes, aqui na corrente central você vai fazer outro leque, um ponto no mesmo lugar, 2, 1, 2, laço no mesmo lugar, um ponto, 2, trabalhamos aqui, um leque, 1, 2 correntes, laço e dentro do leque, nós vamos repetir o leque. Vai ficar desta maneira. Agora, nós vamos voltar. Faça 1, 2, 3 correntes, laço dentro do leque, um ponto apenas, 2 correntes, no mesmo lugar, 1, 2. 1, 2 correntes, laço dentro do leque, você vai repetir o leque normal, igual nós trabalhamos todos os outros. 1, 2 correntes, laço, leque sobre leque. Uma, 2 correntes, prendo na primeira alça e vou seguir, ó, 3 correntes na próxima, 3 correntes na próxima, continue. Duas correntes e leque sobre leque. Esse aqui nós vamos fazer normal. 2 pontos e 2 correntes e 2 pontos no final. Viramos e para voltar, 3 correntes, laço dentro do leque, um ponto apenas, 2 correntes no mesmo lugar, 1, 2, 2 correntes, prendo dentro da alça, 3 correntes na próxima e vamos repetindo até a última. 2 correntes, laço, leque sobre leque, normal. Duas correntes dentro do leque seguinte,
você vai repetir da mesma maneira, leque sobre leque, uma, duas correntes, e no último a mesma coisa, leque sobre leque, trabalhando normal, o leque inteiro, vira a peça, e para voltar, uma, duas, três correntes, laço, dentro do leque, um ponto apenas, duas correntes e dois pontos altos no mesmo lugar, duas correntes, laço, no próximo repetindo da mesma forma, leque sobre leque. Esta parte é bem simples, duas correntes, leque sobre leque novamente, uma, duas correntes, prendo dentro da primeira alça, três correntes na próxima, três correntes na próxima, duas correntes e leque sobre leque, trabalhando normal, e viro a peça novamente. Para voltar, três correntes, laço, dentro do leque, um ponto, duas correntes, um, dois, uma, duas correntes, dentro da alcinha, prendo com um ponto baixo, três correntes, prendo na próxima, uma, duas correntes e leque sobre leque, que nós vamos repetir até o final. Trabalhamos até o final, virei para voltar da mesma maneira. Um ponto, duas correntes e continue. Nós vamos trabalhar até o terceiro leque. Trabalhamos sobre os três leques, uma, duas correntes, prendo dentro da última alça, uma, duas correntes e o último leque, trabalho normal, dois pontos, duas correntes, mais dois pontos, já viro a peça. Para voltar, três correntes, dentro do leque, um ponto, duas correntes, no mesmo lugar, um, dois, uma, duas correntes, laço, vou para o outro leque, e aqui eu vou trabalhar normal. Dois pontos, duas correntes, mais dois pontos, e seguir com a carreira até o final. Trabalhamos até o final, vamos voltar, três correntes, um ponto, duas correntes, no mesmo lugar, outro ponto. Nós vamos seguir até o terceiro leque novamente. Trabalhamos sobre os três leques. Ao final, você vai laçar a agulha dentro da corrente, ó. Da alcinha, introduz a agulha, faça um ponto sem fechar, laço, dentro do leque à frente, outro ponto sem fechar, laço, passo por dentro de tudo, viro a peça. Sobre os pontos que fechamos juntos, um ponto baixo que é contado com uma corrente, duas, três, laço, dentro do leque nós vamos fazer um ponto alto, duas correntes no mesmo lugar, um, dois, uma, duas correntes e leque sobre leque novamente, trabalhando normal.
Nós vamos fazer os leques e voltar sobre eles da mesma maneira. Viram? 1, 2, 3 correntes, um ponto alto dentro do leque, 2 correntes e 1, 2, 2 correntes, 2 correntes e repetindo. 2 correntes dentro do último leque, 2 correntes e mais 2 pontos altos no mesmo lugar. Para voltar, da mesma forma, 3 correntes, 1 ponto, 2 correntes no mesmo lugar, mais 2 pontos. Vamos seguir até o final da mesma maneira que fizemos as anteriores, leque sobre leque. Nós trabalhamos aqui a frente direita do nosso bolero. Nesta última carreira, nós já vamos fazer a união do ombro com as costas. Nós vamos fazer a união nesta última carreira. Observe um detalhe, você está no avesso da sua peça que está sendo trabalhada. Então, nós vamos seguir 3 correntes, um ponto dentro do leque, uma corrente. Nós vamos pegar o nosso motivo, ó, o lado direito do nosso motivo, e aqui, ó, direito com direito. Vai ficar o direito do motivo das costas com o direito, ó, do motivo que nós estamos trabalhando. E aqui você vai unir no cantinho, aqui você tem a parte, o leque do canto, onde está sobre aquele grupo de pontos. Nós vamos introduzir a agulha nele e fazer aqui um ponto baixíssimo. Uma corrente, laço, agulha e volto para o mesmo leque, trabalho 2 pontos. 2 correntes, laço, agulha e vou para o leque seguinte. Aqui eu vou trabalhar 2 pontos altos, uma corrente. Já vou para a sequência. O leque seguinte, faço dentro dele um ponto baixíssimo, uma corrente, laço e volto para o mesmo leque. Vou trabalhar os 2 pontos. 2 correntes, laço no último leque, vou fazer 2 pontos, uma corrente e vou para o motivo, ó, que está pronto no leque da sequência. Já faço um ponto baixíssimo, uma corrente, laço e volto para terminar o meu leque, deixando aqui a minha peça já unida. Unimos pelo avesso da nossa peça. Quando você vira, você está no direito das duas, tanto das costas como da frente. Observem como ficou. Tenho aqui o direito da minha peça, viramos, temos o avesso com o avesso das costas. E aqui a união, vou mostrar para você em detalhes, a união feita. Trabalhamos aqui a frente direita, vamos fazer a esquerda. Para fazer a frente esquerda, o único detalhe que vai mudar na nossa confecção é a primeira carreira aqui que nós vamos fazer juntas. O restante você vai fazer exatamente como nós fizemos para a outra frente. Para fazer o primeiro lado, nós caminhamos até chegar aqui na última corrente da segunda alça. Para fazer este lado, nós não vamos precisar fazer isto. Você vai caminhar somente para dentro do leque. Ó, dentro do leque, 2, 3 correntes, e aqui nós vamos fazer o leque normal. 2 pontos, 2 correntes, mais 2 pontos.
uma, duas correntes, laço, nós vamos pular a primeira alça e na alça central, na correntinha central da alça frente, você vai fazer aqui um leque, que é o segundo leque que nós estamos trabalhando. Todos na mesma corrente, todos os pontos na mesma corrente. Observe, vai ficar assim. Uma, duas correntes, laço, e dentro do leque você vai trabalhar o leque normal. 2 pontos, 2 correntes, no mesmo lugar, mais 2 pontos. Nós fizemos isto para o outro lado, só que na ordem inversa. Uma, duas correntes e prendo dentro da alça. 3 correntes, prendo na alça seguinte, 3 correntes, prendo na próxima e continuo fazendo as alças do abacaxi. 3 correntes, prendo, uma, duas correntes e leque sobre leque, trabalhando normal. Agora já vamos virar a nossa peça. Viramos para iniciar da mesma maneira, 3 correntes, um ponto alto, 2 correntes, 2 pontos no mesmo lugar. E agora é só seguir mantendo a sequência da outra parte que nós fizemos juntas, exatamente igual. Trabalhei, meninas, até chegar ao final do abacaxi. Nesta carreira, nós fazemos dentro do leque um ponto e aqui outro ponto fechado juntos. Então, nós vamos trabalhar estes pontinhos juntos aqui. Nós vamos caminhar até o centro do leque em pontos baixíssimos, ó. Primeiro, sobre o ponto à frente, o segundo, e no espaço, ó, o terceiro ponto. Uma, duas correntes apenas, laço e agulha, sobre a corrente, ó, que nós temos na alcinha frente, um ponto alto. Vai ficar desta maneira. Laço, agulha e já começo a trabalhar o leque normal. E a partir daqui você vai continuar. Eu só quis mostrar este detalhe porque é o contrário do outro. O restante é exatamente igual. Basta você seguir agora até a penúltima carreira para unirmos com a última carreira na parte de trás. Agora nós vamos fazer aqui a última carreira já com a união. 3 correntes, laço, dentro do leque um ponto alto, uma corrente. Observe, nós estamos no avesso novamente, ó. Só que agora nós vamos iniciar a união na parte interna da peça. Aqui nós temos o lado direito, que está voltado para mim, e o avesso que está lá com o avesso da nossa parte que estamos trabalhando. Então, aqui você tem, ó, o leque do cantinho, o segundo e o terceiro leque. Então, dentro deste, ó, você vai introduzir a agulha. E aqui nós vamos fazer um ponto baixíssimo, uma corrente, laçar a agulha e voltar, ó, trabalhando então o restante do leque. Fizemos a união do primeiro. Uma, duas correntes, laço, no segundo leque você vai fazer um ponto, 2 pontos, uma corrente. Venho para o segundo e faço aqui um ponto baixíssimo, uma corrente, laço e volto para terminar o leque. Um ponto, passei direto, 2 pontos, uma, duas correntes e já vou fazer o segundo, 2 pontos, 2 pontos altos, uma corrente. E no terceiro leque, o ponto baixíssimo, uma corrente e finalizo com os 2 pontos altos.
corta o fio e arremate. Observe a nossa peça como ficou. Unimos na parte superior dos ombros, as frentes, nós vamos fechar as laterais, deixando a abertura das cavas. E as duas frentes estão para o lado certo. Se você não fizer a inversão, como eu mostrei no início da última frente, um lado vai ficar do avesso. Então, desta maneira, as suas duas frentes ficarão certinhas. Agora, nós vamos colocar a nossa peça do avesso, vamos delimitar a cava e costurar as laterais. Para iniciar a costura e ficar certinho, nós temos aqui o cantinho da parte de trás, onde temos os 3 leques. Então, no leque central, passo a agulha, e aqui nós temos apenas 2 leques para frente. Então, o centro será este ponto baixo, que está na alcinha da frente, ó, prendendo. Então, aqui você vai puxar o fiozinho e delimitar. Temos a primeira parte, o primeiro cantinho marcado. Agora, nós vamos andando até você ter aqui este leque. Se você quiser deixar um espaço maior para a cava, para a abertura da cava, não tem problema, basta você descer um pouquinho a agulha e prender. Ó, aqui você vai ter um espaço maior para a cava do seu boleirinho. Delimitei aqui onde eu coloquei a agulha. Observem que a parte da frente, ó, vai ficar com uma pequena sobra. Isso é normal, para que a parte do ombro fique bem certinha. Aqui desse cantinho que nós marcamos primeiro, vamos puxar o fio, fazer uma corrente, prendendo, 2, 3. Obrigado, Manu. Nós vamos agulha à frente, passo por dentro, um ponto baixo, 3 correntes à frente, ó, no leque, prendo com ponto baixo, 3 correntes à frente, prendo com ponto baixo. Nós vamos seguir desta maneira, sem esticar as partes, prendendo sempre assim, até chegar ao ponto delimitado. Fazer do outro lado exatamente igual. Trabalhamos aqui o fechamento da lateral. E desta aqui nós não cortamos o fio, já vamos deixar ele sair com o acabamento a partir deste pontinho aqui, ó. Eu iniciei aqui e ao chegar aqui deixo o fio sem cortar pra gente fazer o acabamento. Vamos fazer uma corrente no ponto da base, eu introduzo a agulha e um ponto baixo. Aqui nós temos uma corrente, um ponto baixo, e para cada ponto do leque, um ponto. Um ponto no primeiro, um ponto no segundo. Dentro do leque, um ponto apenas. Eu já vou para o ponto à frente e faço ponto para cada um pontinho, vai ficar mais retinho. Na lateral, onde temos as 2 correntes, 1, 2. Para cada ponto, um ponto baixo. Aqui à frente, 1, 2. Sobre o ponto baixo, um ponto. Na alcinha, 1, 2. Sobre o ponto baixo, 1. E vamos continuar. 2 pontos dentro da alça, um sobre o ponto baixo. Chegamos ao final, na última alça. Aqui você vai fazer um ponto e 1, 2. E aqui ponto sobre ponto no leque. Dentro do leque, um pontinho apenas e 1, 2. Aqui nós vamos fazer 1, 2 e já vamos lá para a outra alça. 1, 2.
Agora, nós vamos seguir da mesma maneira. Você vai fazer a volta inteira na sua peça desse jeito. Estou ouvindo as meninas brincando aqui no fundo. Continue. Para fazer os pontos na lateral dos leques, onde você tem a parte superior da frente, em cada ponto, ó, lateralmente, você vai fazer 1, 2 pontos. Já vai passar para o próximo. 1, 2. Aqui na lateralzinha do ponto. Se o seu ponto baixo for muito apertado, aí você faz 2 dentro e 1 na junção da carreira, desse jeito. Para eles não repuxar o trabalho. Oi. Chegamos ao final, introduze a agulha no primeiro ponto feito, fecha com ponto baixíssimo. 1, 2 correntes, lace a agulha, na base, meio ponto alto. Pule um ponto, prendo no próximo com um ponto baixo. 1, 2 correntes, laço, no ponto baixo que prendeu o anterior, meio ponto alto. Pule um ponto, no próximo, prendo com ponto baixo. 2 correntes, lace, no ponto baixo que prendeu o anterior, meio ponto alto, pule um ponto e no próximo, prendo com ponto baixo. Nós vamos trabalhar a volta inteira desta maneira. Quando você fizer a volta completa, você vai chegar aqui neste primeiro pontinho, fechar com ponto baixíssimo, cortar o fio e arrematar. É bem simples. Da mesma maneira que você está prendendo os grupinhos com ponto baixo, você vai prender aqui. Para a abertura das cavas, trabalhe o mesmo acabamento. Nosso bolero pronto, observem como fica lindo. Na frente eu passei uma fitinha e dei um lacinho, por escolha da própria Mel. Vira, tira o cabelo, tira o cabelo, né, Mel? A parte de trás, ó, as costas também ficam bem certinha.